6h em ponto, estamos abrindo o Hora Extra desta terça-feira, hoje é 7 de maio de 2024, tempo com céu nublado, final de tarde de tempo quente, temperatura relativamente elevada, né, para esta estação. Vamos juntos até às 7 da noite, sempre com a força dos nossos parceiros. Nesse momento aí nós temos de temperatura 27 graus. Falamos em nome de UTI dos Óculos, Leão das Tintas, também Cerâmica Caspari, Casa das Linhas, David Autosserviços e Franciele Soares, corretora de imóveis. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Mundial Sabah Talji, que é descendente de palestinos, né? Descendente de palestinos. Sabah Ahmad Hassan Talji. Talji, isso. É bom que você me corrija porque você sabe a pronúncia correta. Sabah Ahmad Hassan Talji. Ela é membro da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, e acompanha, muito apreensiva. Diz aqui que praticamente não consegue dormir à noite por conta dos familiares e do seu povo lá estar em constante perigo por conta da guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Esta guerra que começou em outubro do ano passado, a partir de um ataque do Hamas no território israelense, e aí isso desencadeou essa guerra lá, e já muitos palestinos morreram, perderam suas vidas, assim como também israelenses, mas a força, por vezes, pelo que se diz, é desproporcional, descomunal, muita diferença de material bélico, armamento bélico, nesta guerra, que dizia-me aqui a Sabah que é uma guerra por território já há mais de 70 anos. Isso continua acontecendo. Mas eu gostaria de inicialmente saber um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu sei que vocês são do ramo do comércio aqui, estão em Juí há 25 anos, né? Você e seu esposo, né? Sim. E sempre, até algum tempo atrás, trabalharam no ramo de confecções, né? Exatamente. Vindo aí do município de 3 de Maio. Eu nasci, né, na cidade de 3 de Maio. Você é de uma família que tem aí 6 irmãos? 5 irmãos? 9 irmãos. 9 irmãos. Somos 9 irmãos. E você é nascida aqui no Brasil. Tem irmãos que nasceram lá, os pais vieram da Palestina. Conte pra gente como é que é essa história. Boa tarde. Boa tarde. Elano, muito obrigado pelo convite. E também queria agradecer por estar hoje aqui, para podermos falar um pouco sobre a Palestina, para o povo poder entender a situação do que está acontecendo com a Palestina, né? E obrigado muito pela oportunidade, e espero que todo mundo possa nos acompanhar para entender e não ficar desatento aos acontecimentos que são muito graves. Para conhecer um pouco da situação de alguém que tem ligação, tem acompanhamento e que conhece toda a história, né? Por ser descendente de palestinos, mas também por ser membro da Federação Árabe Palestina no Brasil, enfim. Mas a sua família migrou para esta região de 3 de Maio, né? O meu pai veio para o Brasil em 1961, né? E ele veio e ele virou mascate. Ele e o meu tio mais velho. Eles tinham um sonho. Meu tio veio aqui para o Brasil em 60 e tinha um sonho de comprar 2 éguas para lavrar a terra, para virar a terra na Palestina. E ter égua naquela época era como ter um BMW hoje, né? Sim. E então eles vieram para o Brasil para comprar só 2 éguas. Foi para isso? Foi para isso que eles vieram para o Brasil. Juntar dinheiro para comprar as 2 éguas. As 2 éguas, não vieram para fazer a América, mas para comprar 2 éguas, porque eles lavravam a terra e são camponeses. Meu pai, meus tios, todo mundo. Nós temos plantação de azeitonas na Palestina e de figo, e as azeitonas iam para outros países também, né?
Então, meu tio convidou meu pai também para vir. Meu pai veio em 61. E quando ele veio em 61, ele já tinha 3 filhos na Palestina. Como é o nome do seu pai? O meu pai é Ahmad, em português Armando. Armando. Ahmad Hassan. Hassan é o nome do avô. Sim. Hassan é Ahmad Hassan. Ahmad Hassan. E o nome da família é Tauji. Tauji. E aí depois a mãe veio anos na frente depois. E aí eles tiveram 6 filhos. E todos nós nascemos na cidade de 3 de Maio. 3 de Maio. Aqui. Né? Pertinho. Pertinho, bem pertinho. E nesses anos daí a gente viveu muito em Uruguaiana. Eu me casei na Palestina, né? Fui passear depois da guerra que tinha acabado de terminar, de 1991, o Iraque contra o Kuwait. Fui visitar minha irmã e ali eu acabei conhecendo meu marido e nós nos casamos num casamento relâmpago. Ele me pediu em casamento numa segunda-feira, numa terça eu tinha aceitado, quinta era noivado, sexta a gente casou. Olha só. A lua de mel, eu vim pela França e ele veio pelo Uruguai. Ainda até a lua de mel foi isso. São caminhos distintos por conta do voo. Por que foi? O Brasil não tinha dado visto para meu esposo. Sim. E ele veio pelo Uruguai. Ele entrou pelo Uruguai. E é comum um casamento relâmpago lá na Palestina ou foi o caso de vocês especificamente? É cultural verdade, isso lá? Não. Não, é porque era toque de recolher mesmo. Sim. Nós nos casamos de teimosia num momento que não era para ter pessoas aglomeradas juntas. Sim. Era toque de recolher. Inclusive no dia do noivado, que foi na quinta, que chamam todos os familiares dele para a família da gente para pedir em casamento, porque o casamento é um contrato entre as famílias. A gente não pode chegar a se separar porque decidiu se separar. A família dos 2 lados querem sentar na sala e descobrir o porquê do divórcio. E eles têm que aceitar antes. Por isso que é difícil ter divórcio. Olha só. É bem interessante e é legal também. Sim. Então, daí a gente se casou. E viemos para o Brasil. Em 1991. Eu fui passear em 91 e me casei nessa época e retornei para o Brasil. Né? Voltou casada? Voltei casada. Minha intenção era ter ficado lá. Era para ficar lá? Eu queria ficar lá. Queria enrolar meu pai e ficar lá com a minha avó. Eu não consegui. E o pai aqui? O pai estava aqui. O pai não tinha ido viajar também? Não. Ele até nem acreditou que eu estava casando. O que você está fazendo, minha filha? Eu disse, não, estou casando, pai. O meu tio falou que eu podia casar com ele, que ele era gente boa e tal. Disseram que era para mim aceitar. E nós aceitamos e... Graças a Deus, alhamdulillah, vivemos muito bem juntos. Há quase 32 anos. 32 anos. Sim. E ele era conhecido da sua família? Sim. Era da vizinhança? Como é que é? Ele é primo do meu cunhado. Primo do seu cunhado. Primo do meu cunhado. Como é que é o nome do esposo? Sadat. Sadat, E antes de me casar com ele, eu sempre fui ativa e sempre... cuidei e busquei entender e ter conhecimento da causa palestina, porque meu pai sempre foi um militante, inclusive pai, que Deus tenha no seu descanso eterno, ele recebeu Yasser Arafat aqui no Brasil, quando ele veio em Brasília. Ele teve a oportunidade de receber. Sim, ele teve a oportunidade de receber, meu pai trabalhou muito para isso também, pela causa palestina, e eu acho que de todos os filhos, eu sou a única que gosto de trabalhar na militância, que eu tenho mais oportunidade e mais tempo para isso também. Sim. Me dedico um pouco mais e gosto de me aprofundar mais e lutar pela verdade, pelas causas justas. A gente já vai falar um pouquinho sobre quais as bandeiras que vocês levantam e defendem, como descendentes palestinos e como palestinos, mas só antes, para a gente não deixar passar, aí o seu pai veio para cá e ele trabalhou também no ramo do comércio. Como é que foi depois que ele se estabeleceu aqui? Ele trabalhou muito de mascate para fora. Ele não tinha dinheiro para comprar comida. O mascate é o vendedor, aquele ambulante, né? Que entrava com a maleta, entrava nas fazendas,
né? Que era na colônia. fundamental, né? O papel do vendedor ambulante, assim, o mascate, porque era só aquela oportunidade que às vezes se tinha para comprar alguns artigos, né? Exatamente. Necessários também. E ainda ele trocava alguns produtos por ovos. E ele tomava os ovos cru, porque, claro, não tinha onde cozinhar eles. Tinha algum lugar que era pensão e que ele ficava. Sim. E assim ele trabalhou, conquistou, ele e meu tio, e abriram a primeira loja aqui na região, em 3 de maio. Que loja era? Como é que era o nome? A loja era preço fixo. Preço fixo. E assim trabalhou muitos anos, até 1978, onde fomos para a Uruguaiana. Ah, de lá foram para a Uruguaiana. Isso. Que tem uma colônia maior de palestinos lá. Com certeza, é uma colônia muito forte, muito unida, são várias famílias, mas o que toca uma, a outra sente, então se tornou uma família só. Deve ter umas 500 e poucas pessoas lá dentro, quase 250 famílias, a 700 pessoas. Escolheram lá a Uruguaiana por conta da fronteira? Ou qual é que foi? Porque no Noroeste, em 1978, estava muito fraco o movimento, e aí estourou as vendas dos argentinos, que eles vinham para o Brasil. Sim. E de boca em boca todo mundo começou a ir e se reunir lá, de Santa Rosa, Cruz Alta, 3 de Maio, Horizontina, Panambi. Todo mundo começou a subir para a Uruguaiana. Aí o Noroeste ficou vazio, todo mundo se encontrou lá. Olha aí, foi uma e incursão. Em Santana do Livramento, Quaraí, mas todo mundo se concentrou nas fronteiras. E essa veia do palestino ou do árabe, pelo comércio, isso lá também é assim? São muito hábeis, são muito dados a essa parte comercial? Como é que é? O comércio nasceu há mais de 11 mil anos na cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, na Palestina. Aquela cidade murada, né? Que os muros caíram. Exatamente. E ali eles aprendiam a negociar seus camelos, seus terneiros, suas cabras, o leite seco, o trigo. Ali que começou o comércio forte. E o árabe, ele tem essa habilidade porque ele ama. Ninguém faz o que não gosta, só faz o que gosta de fazer, o que ele ama, o que ele se sente bem. Porque no comércio, onde tu constrói uma família maior, onde tu conhece mais pessoas, aonde que tu recebe a tua sala, mas não tem sofá, é tua sala, porque tu chega em casa e tu só dorme, né? É verdade, absorve bastante. Então tu conhece várias pessoas e teu leque de amizade é gigantesco. E dificilmente tu ficar estressado, impossível tu ficar entediada, ou tu sempre tem amigas de todos os lados, de todos os ramos de trabalho aqui em Juiz, tu sempre está recebendo eles na loja. Você fez amizade logo de cara, assim, logo na chegada já? A Comercial 2001, ela teve 24 anos de portas abertas, que ela vem sendo carregada no colo pelos clientes até, então, março do ano passado, onde a gente fechou a Comercial 2001 e inaugurou a Alibaba Acessórios. Vocês deram uma virada de chave fantástica, né? Sim. E aproveitaram aquele que a gente chama aqui do pulo do gato, né? Exatamente. Tinha demanda para esse tipo de material lá, de celular, de acessórios, enfim. É que nossos fornecedores, alguns morreram de Covid, outros eram mais idosos, pararam de trabalhar. Nós tínhamos fornecedores desde da época do meu pai, e que eram os netos deles que estavam trabalhando assim como nós, e que tiveram que fechar as portas em São Paulo. E começou a ficar um pouco mais complicado. Vocês tinham confiança nesses fornecedores que eram bons e atendiam já... Tinham também, tradição de atender. Exatamente. Né? Eu acho que na época também o Brasil tinha vendido muito algodão para a China e não teve muito algodão para poder fazer a indústria brasileira a funcionar na época da Covid aqui no Brasil. Porque eles já tinham vendido tudo para fora. Sim. E isso dificultou muito. Você, no momento, nós não estamos com a live, mas estamos gravando, e você provavelmente vai estar nos assistindo em outro momento diferente do horário do programa aqui, que vai ao ar das 6 às 7, hoje 7 de maio de 2024, é o programa de 7 de maio. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e o Facebook,
percebe que a Sabah está usando um lenço, Hijab. um véu sobre a cabeça. Qual é o termo mais adequado? É lenço, é véu ou é como chama? A gente chama em árabe hijab. Hijab. O hijab a gente usa não para beleza, mas é quando a mulher decide ter a submissão total a um único Deus. O Deus único, o Deus do céu e da terra. Sim. O Deus das árvores, ele é um Deus só. Tem países que têm outros deuses, e a gente acredita num único Deus. O Deus que enviou Abraão, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus que enviou Moisés, ele é um único Deus. E esse lenço é um sinal de submissão ao seu Deus, tem a ver com a sua religião. Ao meu Deus e ao seu Deus também, sim, que é um único Deus. Em árabe, Deus é Allah, e em português ele é Deus. E em inglês ele é God. E em espanhol ele é Deus. Mas é um único Deus. E então a esposa de Abraão, ela usava o hijab também. A Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, também usava o hijab. A Maria Madalena, quando errou e Jesus falou, quem tiver errado, quem não errou, que atire a primeira pedra, eles a levantaram Maria Madalena do chão e colocaram um véu na cabeça dela e nunca mais ela tirou. Agora, por muitos anos você não usou, passou a usar uns tempos para cá, né? Algo mudou que você passou a usar o véu e usa direto? As pessoas te veem no comércio ou nas ruas sempre com esse véu? Eu não tiro mais o véu. Eu usei, já vai fazer quase um ano. E a minha necessidade de pessoa, de mãe, de avó e de ser humano e de me comunicar com Deus, eu sempre uso o lenço e as vestes da roupa islâmica para fazer a oração em respeito a Deus, porque é um momento só meu com Ele para falar com Deus. Então a gente tem que estar de wudu, feito a ablução, de se lavar toda, botar uma roupa limpa para poder conversar com Deus. Porque quando você vai num casamento, sim, a gente coloca um batom, a gente coloca, sim, um salto alto, compra uma roupa nova. Para Deus é muito mais importante. Então não tenho por que a Sabah usar o hijab ou a roupa completa da oração, depois de feita a oração, pegar e tirar, que não é o certo é manter. Não é para agradar o marido, pelo contrário, é para agradar e se submeter a Deus, a fazer todas as vontades dele. Se está escrito no Alcorão o que é para nós seguir, nós temos que andar na senda reta, não desviar. Não há meio termo em religião nenhuma. Ou é certo ou é errado. A roupa que você fala que é usada para oferecer as suas orações a Deus, qual é? Que tipo de roupa que é, além do véu que se usa na cabeça? Como chama eu mesmo? Posso tirar esse véu aqui e colocar o de salé, a roupa de salat, a roupa de oração, de salat. Então daí ela vem com uma touca e ela já vem emendada com um bracelete aqui na mão, de pano todo, e ela, sim, é bem solto até o joelho, e depois vem uma saia que vem quase até o peito. Sim. Aí assim ali tu já está toda lavada, orada, toda lavada, feita a ablução, e aí você tem um tapete bem limpo e ali você ora 5 vezes por dia. 5 vezes por dia? Sim, às vezes eu estou na minha loja e estou orando. Aí tem que se prostrar em direção a Meca também? Como é que é? A gente se prostra para Deus, mas a gente olha em direção a Meca. Por que Meca? Meca porque Abraão, nosso profeta Abraão, que é o de vocês também, né? Ele que construiu a Kaaba, que está em Meca. E ali, dentro da Kaaba, antigamente, os que eram ateus ou que não eram ateus, eles tinham vários deuses dentro da Kaaba. E aí eles teriam, como que eu vou lhe dizer, cada família tinha um deus. Um tinha uma carcaça, uma cabeça de ovelha, outro de vaca, outro fazia um deus de argila, né? Até que vem o profeta, depois de Cristo, vem o profeta, sallallahu alaihi wasallam, entrou dentro da Kaaba e destruiu tudo. E disse para o povo que só existe um único Deus, que não era mais para profanar aquela casa, e que era para orar para um único Deus. Sim. Porque ele tinha mais de 500 deuses, né? E também a Kaaba, onde ela está centralizada em Meca, ela é o centro, o marco centro do planeta, aonde que caiu a Pedra Negra.
caiu ali, daí ali foi construída a Caba. Essa pedra veio da onde? Veio do céu. Do céu, uma do pedra céu. negra. Naquela época, E ela está lá até hoje ou já não sei? Não, ela está lá até hoje. Está lá Aí até hoje. ela tem você pode colocar, ela tem no canto da Caba tem uma entrada, uma grutazinha que você pode colocar a mão para te tocar nela. Uhum. A Caba é uma espécie de uma capela, um templo, o que é? A Caba é que nem eu lhe falei, ela são coisas assim que se eu não souber eu não posso falar, porque Sim. daí é pecado, vou estar passando informação errada. Sim. Mas a Caba, ela é o centro do primeira mesquita islâmica do planeta. Ah, sim. Entendeu? Uhum. E ali aonde que foi a demonstração de que não se pode profanar Deus, substituindo ele por cantores, dizendo, eu adoro esse cantor. Não, todo ser humano só pode adorar a Deus, não pode adorar cantor, né? não pode ter Adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto, né? Esse é o mandamento. Exatamente. Né? Deixa eu lhe perguntar, qual é a diferença então entre a religião de vocês, a muçulmana, e o dos judeus, que é o povo que está em guerra lá na faixa de Gaza? Os judeus têm uma crença religiosa que apareceu para eles primeiro. Deus enviou para eles o povo escolhido, que seria para eles seguir Deus. Mas eles nunca acreditavam em nenhum profeta. E nenhum profeta que Deus mandou, eles nunca acreditaram. Então, até mesmo ele foi perseguido, Jesus Cristo ainda, depois Mas eu vou voltar para o profeta dos judeus. Eles não queriam acreditar de que viria Jesus. Uhum. Eles queriam o rei Davi. Até inclusive hoje, todo mundo pensa, Israel, eles seguem Jesus. Não. Eles estão esperando o Messias deles, Davi, não é Jesus. Os judeus ainda estão esperando o Messias, né? Isso. Eles estão esperando o Messias, mas não o nosso Messias, que é nosso e dos católicos. Nós, muçulmanos e católicos, e o resto do mundo, aguarda a vinda de Jesus. Ele vai ser o Salvador. Os muçulmanos também. Os muçulmanos também. Aguardam a volta de Jesus. Depois eu lhe explico o que a gente não acredita de que há na religião católica. Uhum. Jesus veio e ele nasceu de uma virgem, de uma pura virgem. E a Virgem Maria, ela teve Jesus no deserto, não tinha água, não tinha nada para comer. Então, a coisa mais preciosa para o ser humano hoje, para nós muçulmanos, é a tâmara. Porque o anjo Gabriel falou para a Virgem Maria que era para ela bater na madeira da tâmara, para a tâmara cair aos pés dela. E ela se alimentou. E era para ela bater na areia. Daí brotou a vertente. Hoje a gente chama essa vertente de Mait Zamzam. Até hoje tem essa vertente na Arábia Saudita e todo mundo que vai peregrinar lá traz um pouco dela para oferecer para a família. Olha que bacana. É a mesma água da vertente que a Virgem Maria tomou. Ainda hoje ela continua vertendo. Sempre, E Jesus nasceu, Virgem Maria não queria voltar para a aldeia dela, porque ela seria ridicularizada, a família dela também. O anjo Gabriel vem até ela e falou que Deus mandou ela voltar para a casa dos pais e que era para ela ficar em silêncio e não falar nenhuma palavra, ficar em silêncio, que ela seria defendida. Ela disse, impossível, quem que vai me defender? O anjo Gabriel apontou para Jesus. Uhum. Essa diferença é muito importante e não diz na Bíblia. Quando a Virgem Maria chegou na aldeia, todo mundo começou a reclamar e a juntar as pedras e começar a ter as pedras na mão e no colo para tirar na Virgem, junto com o bebê no colo. E o pai da Virgem Maria falou, como me desgraçaste minha família, Maria. Ela não podia responder ao pai dela. E todos falaram e reclamaram e tudo. E quem defendeu ela, o milagre de Deus, foi do menino Jesus, no primeiro dia de nascimento dele, foi Jesus que falou. Não diz na Bíblia. Pois é. Jesus falou no primeiro dia e disse que ele veio a mando de Deus para guiá-los no caminho correto para adorar a Deus. Uhum.
Isso está no Alcorão, não? Tá no Alcorão. Está no Alcorão. Tá no Alcorão. A Virgem Maria, ela é mencionada mais de 386 ou 396 vezes. Ela é muito importante, é a mulher mais importante na religião islâmica. Que é mais a parte do Velho Testamento, é isso? Exatamente, bem antigo. E a Torá é semelhante à dos judeus? A Torá, a Torá é dos judeus. A Torá, como eles não acreditaram em nenhum, como é que se diz, para seguir Deus e ter as estudos de Deus e nenhum profeta, eles não aceitavam nenhum profeta, eles queriam que o profeta deles fosse Davi ou que fosse um rei, como ia ser um pobre. Sim. Então eles começaram a perseguir Jesus, assim como os romanos também. Foi muito difícil isso. E assim vai indo. Eu não estudei a Torá para falar, porque se eu falar, vou estar falando errado. Claro. Não posso falar errado porque é pecado. O que eu posso dizer é que o muçulmano acredita muito na crença de Jesus. Nós temos ele como um profeta e não como filho de Deus, porque para nós Deus não gerou e não foi gerado e ninguém é comparado a ele. Ele é o único Deus absoluto. E Jesus foi enviado por ele por um milagre no ventre da Virgem Maria. Sim. Às vezes tem uma oração que diz assim: Ave Maria, Mãe de Deus. Maria, ela só concebeu Jesus e ela nunca foi mãe de Deus. Então a gente cuida isso. Sim. E o muçulmano, ele não acredita que Jesus foi crucificado na cruz, porque ele é Habib Allah, ele é amado por Deus. Deus sempre amou Jesus e ele tem a missão, e ele não cumpriu a missão dele, ele tem que retornar para salvar a humanidade, que eu acredito que está muito perto já. 6h27, a gente tem um intervalo, na volta a gente vai falar aí, sim, da guerra entre Israel e o grupo Hamas, que tem aí vitimado muitos palestinos, tem reféns de um lado e do outro, né? Tem uma guerra também de versões, mas tem muito material bélico, muitas bombas, muita guerra mesmo no sentido específico, estrito, né, da palavra, a questão mais bélica, e prédios e cidades sendo devastadas, vidas sendo ceifadas, enfim. Vamos saber um pouco mais também de como os familiares da Sabah estão lá e acompanham toda essa questão. Voltamos já já. Neste mês de maio, a Acordar e Ijuí trouxe lançamentos em toda a linha de enxovais para você presentear sua mamãe com coleções que são uma celebração de elegância e conforto. Cada item foi cuidadosamente projetado para criar ambientes que refletem a qualidade de vida que ela merece. Conheça também nossa nova coleção de colchões da Acordar e Ijuí, que incorpora as últimas inovações em tecnologia, qualidade de espumas e molas para garantir que você tenha um sono revitalizante todas as noites. Transforme esse momento especial com presentes Acordar. Esperamos por vocês na Rua 13 de Maio, 228, Centro de Ijuí. Você, produtor rural, que tem interesse em adquirir ou conhecer robô de ordenha, entre em contato com a Lely Center Ouro Branco. Nós temos a melhor e mais eficiente ordenha robotizada do mundo. Lely Astronaut A5, o mais novo marco na ordenha. 3332-6183. Fone Whats 99122-6062. Facebook e Instagram Lely Center Ouro Branco. Você sonha em trabalhar na área da saúde e ajudar a salvar vidas? Então, faça já a sua matrícula no curso técnico em enfermagem do Senac Ijuí. No Senac, as aulas são com foco na prática. Você tem as melhores condições de pagamento, com descontos especiais para 2024 e se insere rapidamente no mercado de trabalho. Mais informações pelo site senacrs.com.br/Ijuí ou mande um WhatsApp para 55991663422. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Você sabia que a nova loja TIM agora está situada na rua José Bonifácio, 170, centro de Ijuí? A nova loja TIM está mais ampla, moderna e foi projetada para atender ainda melhor os clientes de Ijuí e toda a nossa grande região. Além disso, somos a única revenda autorizada TIM em Ijuí, o que significa que em nossa loja você poderá usufruir de todos os serviços da TIM. Então venha nos visitar agora na rua José Bonifácio, 170, centro de Ijuí, em frente às lojas Pompeia. Águia Sul, aplicativo de mobilidade urbana. Se vai chover ou fazer frio, se o compromisso surgiu de repente, se precisa ir, não importa até onde, o Águia Sul leva você. Acesse a loja de aplicativos do seu telefone, baixe e depois chame. Vá seguro e de forma rápida. Águia Sul, caso prefira, chame no WhatsApp do suporte 991660874. No seu fim de tarde, Hora Extra, música e entretenimento. Estamos de volta às 6h31, esse é a Hora Extra aqui na Mundial FM para Franciele Soares, corretora de imóveis. Ainda estamos aqui um tanto prejudicados e inclusive o comércio também prejudicado pela falta de internet, falta de conexão. Então por isso você não está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui, mas está acompanhando no momento a posteriori a gravação do programa de hoje, que recebe Sabah Talji, que está contando um pouco aqui da sua trajetória, da sua história. Ela que é descendente de palestinos e especialmente também destacando que ela é membro da Federação Árabe Palestina do Brasil. Franciele Soares, corretora de imóveis, tem uma lista de pessoas interessadas em alugar ou comprar o seu imóvel. Com a experiência no mercado imobiliário e o conhecimento abrangente, a equipe da Franciele Soares, corretora de imóveis, oferece um serviço personalizado e eficaz para encontrar o inquilino ideal para seu imóvel. Não perca essa oportunidade de aproveitar essa demanda e garantir uma renda estável, uma renda extra. Contate hoje mesmo para alugar ou vender seu imóvel pelo 99637-8656, também 99153-4656, 99637-8656 e o 99153-4656. O site é francielesoarescorretora.com.br. David Autoserviços tem geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais importados, troca de óleo, manutenção de freios e suspensões. Fica na Rua das Chácaras 625. Agende o seu horário com o David Autoserviços pelos fones 33331224 e 99206-0304. Casa das Linhas, tecidos, cama, mesa, banho, lãs, linhas e aviamentos. Na 7 de setembro, 456, na 15 de novembro, edifício Panorama, e na esquina da José Bonifácio com a Venâncio Aires. Sabah Talji está conosco aqui, falando um pouco da sua trajetória, da sua história, da sua família, da sua religião. E nesse segundo momento aqui devemos falar um pouco sobre a questão da guerra entre Israel e o Hamas, né, na faixa de Gaza. E a gente já falou no início do programa que a Sabah dizia aqui que essa guerra na verdade, já é antiga, mais de 70 anos, e ela é por conquista de território, por conta de território. Vamos contextualizar um pouquinho, Sabah, quando começou e por que começou essa guerra entre judeus e palestinos e que atualmente está aí em curso na guerra sangrenta lá desde outubro do ano passado. Estamos acompanhando dia a dia pelos canais de comunicação, pela televisão, pela internet. Primeiro eu quero só deixar bem claro de que não existe, nunca existiu ou irá existir uma guerra entre judeus e palestinos. Judeus é uma religião que está sendo usada pelo sionismo, um estado de criação sionista de Israel. O Estado de criação sionista de Israel, a bandeira israelense não tem nada, absolutamente nada a ver com a religião judaica. Eles são humanos, assim como eu, como você, ouvinte que está me ouvindo aqui. Eles são palestinos, os judeus são palestinos, assim como existem italianos palestinos, de descendência ou que tenha nascido na Palestina. Israel é uma
é um estado de criação, não é um país. Ele foi criado em 1948 dentro de um país existente. Na Segunda Guerra Mundial, a ONU queria encontrar um território para os judeus, por causa da Segunda Guerra. E eles escolheram vários outros países e tudo, mas o Estado do sionismo de criação israelense quis só a Palestina, que dividissem a Palestina ao meio. Claro, todos os outros países árabes não aceitaram isso, e então eles iriam ver outro território, outro país, para que Israel fizesse a sua morada. Então, Israel, porque judeus já havia lá antes da criação do Estado de Israel. Nós sempre convivemos com os judeus na Palestina, sempre frequentamos a casa deles e eles as nossos casamentos, e nós íamos no casamento deles, normal, como seres humanos civilizados normais. E até hoje nós temos os judeus lutando pela Palestina e pela libertação da Palestina e pelo fim da guerra, nesses últimos 76 anos, ininterruptos. Todos os anos a morte, todos os anos a massacre. Então, nós estamos tendo um confronto enorme com o Estado de criação israelense, ajudado, financiado, associado com os Estados Unidos, com os maiores armamentos bélicos do mundo, armas que são bombas com fósforo branco, que ninguém os conhece ainda, que chega a derreter, que nem um ácido, derreter os ossos, a pessoa desaparece. São muitos armamentos que são testados. O que está acontecendo em Gaza é uma feira de venda de armamento para o planeta inteiro, e a amostra é lá em Gaza agora, porque senão eles não vão vender o armamento. Os Estados Unidos não sobrevivem sem vender armamento, eles precisam de uma guerra. Eles criaram essa guerra. Vamos voltar um pouco atrás, que eu vou explicar melhor. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os judeus se dirigiram até a Palestina, os que eram mais humildes, e os que eram capitalistas, tinham dinheiro, foram para os Estados Unidos, porque sabiam que a Inglaterra tinha quebrado e quem ia ser a maior economia do mundo, ia mandar no mundo, ia ser os Estados Unidos, e eles queriam estar lá. Eles queriam entrar em todos os meios de comunicação, ter tudo na mão e poder ter poder de fogo para poder manobrar tudo que eles pudessem em todos os meios, tanto no alimento, na água, na comunicação, na medicina, na venda de joias, tudo. Eles conseguiram isso. Esses lá criaram um grupo chamado de sionismo, que fariam qualquer coisa para ter um país. E em 1948 eles se autoproclamaram num sábado que seria o Estado de Israel, contrário à ONU, até que por fim ficou acabando lá. E em 1948 houve, na mesma semana, um assassinato, um massacre de quase 800 pessoas num vilarejo só. Não diga que eles venceram porque Deus estava do lado deles. Não, porque quando a Inglaterra se retirou e era a maior potência mundial, ela deu de presente todo o armamento bélico que ela tinha quando ela estava guerreando com os otomanos, com os turcos. E eles tinham toda a concentração de arma da Europa lá dentro. E eles deram para eles, para o sionismo. E ali eles conseguiram, com a ajuda deles, a tomar a Palestina. Em 1948 eles tomaram 55%, e em 67 eles já estavam com 75%, e hoje eles deixaram para nós menos que 8% e distribuídos como se fossem espinhas no corpo de um ser humano, naquela aldeia lá, naquela cidadezinha ali. E se eu quiser sair do bairro Modelo e vir aqui no HCI, eu precisaria pegar um visto. Olha o absurdo. Eu tenho que pedir um visto que talvez demoraria o mínimo uma semana, o máximo um ano. Para Israel. Porque o porque território está fracionado. O governo do Estado sionista, ele cercou todas as cidades, cada cidade ele separou. A Palestina é pequena demais, ela tem 27 quilômetros quadrados. É muito pequena, é do tamanho de Porto Alegre. Sim.
Então, se tu quer ir para um lado leste de Porto Alegre, tu tem que ter visto. Se tua mãe está no sul, tu não pode ir lá visitar ela. Tu fica 20 anos, 30, 40 anos sem ver ela. Às vezes ela morre, tu nem conseguiu mais ver ela. E ela não vê os filhos, se estão no norte. Entendeu? Sim. Então, tudo é por forma deles. A Palestina, desde 1948, vem sendo um povo cativo. Nós estamos vivendo em campo de concentração. Por que eu digo em campos de concentração? Presta bem atenção, Elano. Quando você vem aqui e faz um muro de 11 metros de altura em toda Ijuí, e você não pode ir para Santo Ângelo, e Santo Ângelo também tem o mesmo muro, e o governo sionista do Estado de Israel e as suas tropas entram em Ijuí, matam, fazem massacre aqui no bairro Alvorada e vão embora, isso é um campo de concentração. Porque a Palestina ela não tem policiamento, não tem brigada militar, ela não tem arma de fogo, ela não tem exército, ela não tem nada. É um povo cativo, desarmado. Para sobreviver, eles precisam construir no lado dos israelenses e ganhar menos que 15% de um salário do que um israelense ganha. E o Hamas, onde é que entra nessa história? É Hamas, um grupo terrorista? Ou está errado chamar assim no seu entendimento? Eu lhe explico já para nós não pularmos esse fato. E, então, nós estamos assim cativados. E eles nos distribuíram e nós estamos aprisionados. Se eu for para a Palestina hoje, eu vou ter uma investigação de mais de 7, 8 horas no aeroporto. O porquê? Porque tu está vindo, porque tu está indo. Passa por um interrogatório. Faça um relatório, tu fica quase 8 horas sem tomar um gole da água, sem comer e sem poder ir ao toalete. Sendo brasileira, nascida no Brasil, qualquer filha de árabe com nome árabe é tratada dessa forma para desistir e não retornar. Nós somos tratados que nem animais, entendeu? Você apanha e vai embora. Assim que é a Palestina. E aí, então, em 1993, Bill Clinton conseguiu um acordo de paz entre a Palestina e o Estado sionista israelense. Mas, primeiro, para acontecer esse acordo de paz, a Palestina teria que reconhecer o Estado de Israel, que por nós não era reconhecido até o momento. Então, nosso presidente Yasser Arafat reconheceu Israel para Israel conhecer o Estado da Palestina, ou seja, de país fictício que vive há milênios lá, milhares de anos, teve que deixar de ser país e esperar o seu inimigo o reconhecer como Estado. E até hoje ele se nega a reconhecer o Estado palestino para sentarmos à mesa e fazermos um acordo de paz. Digo que esse dia é muito abençoado porque é um dia histórico no nome da causa palestina. Também falo que esse dia é um nome que entrará nas veias de cada palestino, porque ontem foi feito um acordo e avalista, os Estados Unidos é avalista, o Catar é avalista desse acordo, de que seria um cessar-fogo ontem. O cessar-fogo teria que ser feito ontem e os Estados Unidos aceitaram e disse que Israel ia aceitar, porque ele não ajudaria mais as manhas e as façanhas de Israel. Quando todo mundo estava comemorando em Gaza ontem à noite, fazendo festa e festejando e aplaudindo e carregando seus filhos no colo, todos os bombardeios caíram da esquerda e da direita e matou quase 150 pessoas. Era um alarme falso e hoje Benjamin Netanyahu diz que não aceita nenhum tipo de acordo. Ele está bombardeando 24 horas sem parar por 1 minuto. Tá? O presidente Yasser Arafat ele ganhou por 2 vezes as eleições. O Yasser Arafat é do partido de Al-Fatah, na qual eu me faço também, sou do Al-Fatah, sigo Al-Fatah. Israel criou o Hamas, ele chamou pessoas e criou um partido com o nome Hamas, que é o que tem hoje. Hamas nada mais é que a criação de Israel e americanos para combater a política, para combater o popular do então querer se reeleger presidente
e líder máximo da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. Mas aí, ele então, não teve sucesso. Mas aí então o Hamas se revoltou contra os seus próprios criadores? Exatamente. É isso? O Hamas... Pensando nesse ataque agora que foi o que gerou, que deu o estopim para começar o conflito de novo? O Hamas foi uma criação do Estado de Israel, junto com Ronald Reagan na época. Não é Ronald Reagan, Bush velho. Bush pai. Bush pai. E esse foi para ele derrubar o Fatah. E não conseguiu, porque a popularidade do Fatah é querer fazer o acordo e viver em paz. E o Fatah, ele tinha uma certa amizade muito grande. Todos nós se dávamos muito bem com os judeus. E eles começaram a criar esse vínculo de ambição, os israelenses, e querer, então, implantar um partido político. E ali ele ficou. O Hamas, ele perdeu 2 vezes para o nosso líder da Palestina, Yasser Arafat, e na terceira vez ele ganhou quando o líder da Palestina, Yasser Arafat, foi assassinado pelo Estado genocida de Israel com veneno em sua roupa e foi levado para a França para ser tratado, e até hoje já foi divulgado em todas as redes do mundo inteiro de que a roupa dele era toda envenenada. Quer dizer, o Hamas também oprime vocês, o seu povo palestino também? Não, senhor. Não? Não. Ele se desvinculou de Israel porque ele viu que estava sendo usado. Ele foi convidado para combater e ele ser político e ele ser presidente da Palestina, do lado ocupado. Só que quando ele viu que eles queriam matar todos os membros palestinos do lado do Fatah e essas coisas mais, e aniquilar as pessoas, o Hamas não aceitou. Sim. Porque eles pensaram que ia ser uma coisa limpa, justa. Eles só queriam o poder. Quando eles viram que tinha morte por trás e começar a matar a população palestina, ele se revoltou, e aí então ele se fortaleceu, e ele é, como se diz, é um partido de resistência palestina, entendeu? Em 2013, quando houve o ataque de Israel a Gaza, foi simplesmente porque eles espancaram um padre numa igreja católica e não queriam deixar os católicos entrar na igreja. E os muçulmanos que estavam lá foram defender. E eles estavam expulsando os católicos da cidade de Jerusalém. É um apartheid muito forte, em todas as vias, tanto na cor da pele, como no idioma, como na religião, em tudo. É um apartheid, só não vê quem não quer. E aí, isso que aconteceu, eles começaram a arrebatar foguetes naquela época para Tel Aviv, em 2013 já, dizendo para Israel: se você não parar, nós vamos atacar com foguetes. E assim vindo. Em dia 7 de outubro, o Hamas foi o único que teve coragem de responder Israel à altura, porque em outubro eu estava na Expo com meu stand trabalhando. Benjamin Netanyahu entrou na ONU e apresentou o mapa do Estado de Israel, um novo mapa da Grande Israel, do Acordo de Abraão, onde que ele acabou com todos os países árabes, só existia Israel ali. Onde está a Jordânia? Sumiu. O Egito sumiu. O Iraque sumiu. O Marrocos sumiu. Sumiu o Líbano. Ele sumiu com o Irã, né? Com o Iraque, com todos os países do Oriente, ele transformou em Israel. Esse homem devia ter sido preso lá, não deviam ter deixado ele sair, porque ele estava fazendo uma declaração de guerra. Sim. No dia seguinte, que era segunda-feira, dia 8, dia 9, foi que o Hamas, na segunda-feira, fez um ataque e entrou lá e roubou documentos importantes. E disse: nós estamos acordados. Nós não vamos entregar nada aqui. Em resposta a essa ação do Netanyahu. Exatamente. Ele foi lá para provocar o Oriente Médio inteiro, e o Oriente Médio inteiro ficou calado, mas o Hamas foi lá e respondeu. Nós temos um intervalo e eu quero, na volta, que a senhora fale um pouquinho sobre qual é o contato que tem lá com os familiares, quem são os familiares que estão lá, mas nós temos aqui um intervalo que precisamos fazer, faltam 11 minutos para 7, e aí na volta a gente fala um pouquinho mais.
Elano. Você sabia que as óticas Diniz são referência em lentes oftálmicas e estão com uma super promoção? Comprando a armação, você leva as lentes por R$ 1,99. É isso mesmo, lentes de alta tecnologia por apenas R$ 1,99 na compra da armação. E não é só a promoção que é incrível, o atendimento e a qualidade também são. Consulte o regulamento e aproveite. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Atenção, motoristas. Seu carro e sua caminhoneta merecem o melhor cuidado. E na Center Car, utilizamos as técnicas mais avançadas de funilaria e pintura para garantir resultados impecáveis. Mesa alinhadora italiana de chassi é uma ferramenta essencial para garantir a segurança e a integridade estrutural dos veículos após colisões. E você encontra tudo isso e muito mais aqui na Center Car. Reparos rápidos e eficientes, deixando o seu veículo como novo em pouco tempo, porque sabemos o quanto o seu veículo é importante para você. Visite-nos hoje mesmo na Rua Canoas, número 95, bairro Osvaldo Aranha, ou ligue 3332-6695 ou chame no WhatsApp 99151-2080 e nos siga nas redes sociais, @CenterCar Ijuí. Centercar, onde a qualidade fala por si. A Cerâmica Caspari é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios, comprovando a eficiência na entrega para maior garantia e segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. O Posto 44 comemora nesse mês de abril 30 anos de atividades. Fundado pelo empresário Romeu Malman em 1994, com atividades comerciais do Posto 44 e do grupo. Contribuímos com progresso e desenvolvimento econômico, tornando-se referência nacional. Sempre prezamos pela excelência nos produtos e serviços com qualidade comprovada. Nossa gratidão aos clientes, colaboradores e fornecedores que fazem parte dessa trajetória de sucesso. Posto 44, 30 anos de história. Espírito Santo, a marca masculina com atitude e alma. Conheça a nova coleção Rubber Soul. Casacos, jaquetas que reinventam o clássico. Esperamos você na rua 14 de julho, número 36. Hora Extra. Muito bem, faltando 7 minutos para 7, é a reta final aqui do nosso programa, Hora Extra desta terça-feira. Falamos em nome de Cerâmica Caspari, que é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios, comprovando a eficiência da entrega para maior garantia e a segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. Leão das Tintas, tudo em tintas e complementos para a pintura, linha de tintas automotivas, linha residencial e linha de tintas Renner, na José Bonifácio, número 1, telefone 33327799. Seu óculos quebrou, sentou em cima, pisou, arranhou? Calma, leva na UTI dos óculos e lá ele fica novo de novo. Uma empresa especializada em conserto de óculos nas mais variadas armações, em Juí, na rua 15 de novembro, próxima loja Modinha, fone WhatsApp 99968-2402. Sabá Talgi está aqui conosco e agora já para as considerações finais, nós estamos aí com 6 minutos para 7. Tem tido contato com familiares lá? Eu não quero que você diga nomes nem nada, nem endereços, nem nada, mas tem tido notícias dos familiares lá? Qual é a situação? Número de mortos lá, enfim, qual é a situação desta guerra lá entre Elano, Israel nós e temos contato, Elano, com familiares, quase com todos, mas a gente não toca nesse assunto porque hoje quem compartilha o assunto do genocídio palestino é preso ou é morto. A nossa liberdade de nos defendermos e pedir socorro é só quem está fora quase da Palestina, não dentro dela. Sendo que, quando você vê que a ONU tem mais de 200 membros lá dentro dela e mais de 140 países estão do lado da Palestina pedindo paz e o único que veta é Israel,
e o único que não está de acordo é Israel, e quem veta um acordo de paz é os Estados Unidos por causa do seu armamento bélico que ele quer vender, né? E isso está custando vidas ao povo palestino. Então a gente não toca nesse assunto e de forma alguma. Sim. Como vai, como é que está a saúde, como é que está isso, só para nós sabermos que eles estão bem. Também estão inteiros, vivos estão vivos. Inclusive que agora na Palestina, agora a gente fica sabendo quem morreu, quem não morreu, porque são filmados com celular todas as pessoas que morrem na nossa cidade e feita o velório e tudo para todo o mundo todo saber quem está no Chile ou quem está nos Estados Unidos e tal. A nossa voz hoje é todos nós que fazemos o nosso trabalho de formiguinha pelo mundo afora, com a responsabilidade de trazer as pessoas para elas entenderem que hoje Gaza tem mais de 71 mil pessoas desaparecidas embaixo dos escombros, tem mais de 41 mil mortos. Gaza é uma cidade grande que tem 28 hospitais, sendo que 26 deles estão destruídos. Só o hospital de Al-Shifa é maior que a Santa Casa de Porto Alegre. São 11 torres que tem lá e nenhuma delas está de pé. O hospital de Al-Shifa foram executados mais de 350 enfermeiros e médicos, mais de 200. Eles estavam escavando agora, semana passada, encontraram covas comunitárias de pacientes com as mãos amarradas para as costas e as pernas também. Pacientes com a identificação no pulso. Isso é genocídio. Se um povo está... Gaza, ela não está livre. Gaza está fechada há 17 anos, desde que o Hamas ganhou as eleições. Ele virou presidente e falaram para ele que não fazemos acordo com o Hamas se ele não sair da cadeira da presidência e entregar para o Fatah. Ele disse que se é para o bem do povo palestino, então vamos fazer negociação. Nós saímos da cadeira, entregamos para o Mahmoud Abbas, que perdeu as eleições, retrocedemos e façam o acordo de paz. O Hamas foi enganado. Eles foram jogados para dentro da cidade de Gaza, não puderam sair nesses 17 anos. Eles esperam sempre ajuda comunitária da humanidade inteira para poder sobreviver. Nenhum povo sobrevive assim. Gaza não conhece um sol diferente, uma chuva diferente, uma praia diferente, um ser humano diferente, a não ser com quem ele conviveu. Ele não conhece uma morte diferente, a não ser a dele, que é por fogo, bombardeio e genocídio. Isso é genocídio. O que está acontecendo é genocídio. É o primeiro genocídio televisionado da história da humanidade. E aquele que vê e não divulga e não busca libertar esse povo, eu sinto muito, está concordando com a volta e a volta de Hitler, em pleno século XXI. O contato com os familiares lá, você diz que é muito limitado, enfim, e chegaram a perder algum familiar? Não? Sim, nós perdemos um familiar e foi comprar remédio para a esposa, ela é nova, e o primeiro bebê dela ia ter um aborto, e ele foi na farmácia e ele foi executado. Quando estava entrando na farmácia, eles veem o porte do rapaz, se é alto, se é forte ou alguma coisa, eles já escolhem e começam a matar. Isso dentro da Cisjordânia, que não tem nada a ver com Gaza. Está morrendo uma média de 10, 15 pessoas por dia dentro da Cisjordânia. Tem cidades que estão sendo destruídas, nossa água é limitada, eles ligam a nossa água 2 vezes por semana, 25 minutos. Não se pode tomar um banho decente. Não consegue água para beber. Entendeu? E todas as casas, elas têm debaixo das suas salas aquele que armazena água. Quando chove no inverno, a gente armazena água para fazer a limpeza da residência e lavar roupa. E no verão, daí a gente consegue a água para nós poder beber. Nós estamos... Hoje, Gaza está morrendo de bombardeio, a Cisjordânia está sendo massacrada também. É um genocídio geral. Muito bem. Estamos já colocando o ponto final aqui. Sei que a Sabah tinha mais assuntos para falar, né? Poderia ficar mais tempo falando aqui, mas nós temos que passar aqui o horário para o nosso colega Jerônimo e encerrar a hora extra desta terça-feira.
De modo que eu agradeço a gentileza de ter vindo até aqui para conversar com a gente, contar um pouco da sua história, da trajetória, falar um pouco da sua religião e nos também trazer um pouco o lado dos palestinos nesse conflito, né, Sabá? Eu quero agradecer muito você, Ilano, e a rádio por nos convidar a dar o conhecimento ao povo de Juí região e lembrar que não podemos fazer um apartheid e generalizar e fazer com que Israel seja somente judaica. Não existe esse tipo de apartheid religioso no planeta. Não podemos pegar Rio de Janeiro e ela que vire só católica. Não existe isso no mundo. E que tenhamos esse cuidado, porque pode acontecer no futuro aqui também. Muito bem. Sabá Talji, que é descendente de palestinos, falando aqui conosco no Hora Extra. Ela que integra a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, é membro dessa organização, falando sobre esse conflito entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza, né, aqui para os nossos ouvintes. Vem aí o Jerônimo de Paula na sequência e a gente volta amanhã com mais um Hora Extra, 6 da tarde. Neste mês de maio, a Acordar e Ijuí trouxe lançamentos em toda a linha de enxovais para você presentear sua mamãe com coleções que são uma celebração de elegância e conforto. Cada item foi cuidadosamente projetado para criar ambientes que refletem a qualidade de vida que ela